É interessante como que você já descobriu que você pode fazer uma textura procedural extremamente simples. E com essa textura procedural você já consegue um resultado como esse daqui, sem baixar nada da internet. Mas agora, para a gente poder fazer essa lista branca aqui no meio, obviamente, você poderia fazer isso também proceduralmente aqui dentro do Blender, marcando certas áreas como a Gradient, Texture, enfim. Dá para fazer? Dá. Mas eu quero te mostrar como fazer isso daqui com a Texture Painting, que é a feature de pintar a sua textura dentro do Blender. Para isso, a gente vai ter que mudar a nossa workspace aqui. Nós vamos sair da workspace de Shading e nós vamos vir aqui para a workspace de Texture Painting. Clicando nela e imediatamente você vê essa vista daqui, só que se você chegar perto do teu donut, você vê que o bichão tá rosa. E que o bichinho tá rosa. O que tá acontecendo aqui? Geralmente o Blender tem uma forma simples de se comunicar, né? Ele fala pra gente, olha, se tiver rosado, provavelmente é porque tá sem textura, tá? Então ele vai dar essa cor aqui como a cor do... cadê minha textura? Manda minha textura pra cá, tá faltando. Então ele tá dizendo aqui que não tem uma textura pra gente pintar em cima. E isso é um problema, porque se a gente quer pintar, como é que a gente vai pintar se não tem onde pintar? Até falou aqui embaixo quando eu tentei pintar, ó. Missing Texture Detected. Ele está dizendo para mim, cadê a textura? Me dá a textura. Tentou várias vezes aqui. Para a gente adicionar a textura que ele está tanto pedindo, vamos dar uma passada aqui no Shader Editor e vamos criar essa textura do zero. Para isso, vou dar aqui um Shift A, vou vir aqui em Color, vou vir aqui em Texture e vou clicar aqui em Image Texture, que é essa daqui. A Image Texture, como você já aprendeu, ela dá dois resultados pra gente. A gente pode vir aqui e abrir uma imagem, né? Como, por exemplo, sei lá, esse Render Cards aqui que eu estava utilizando, né? Isso aqui foi uma renderização que eu fiz de um ambiente para um projeto que eu estava trabalhando. E aí, vai lá, você vai lá e conecta lá a tua imagem e a tua imagem se conecta ao teu donut e vai mostrar aqui na tela, né? Desse jeito aqui. Então, tipo, temos um donut de landscape agora. Mas não é o que a gente quer. Conforme você vai descobrindo como que esse node de textura funciona, você percebe que esse botãozinho no canto aqui permite que você acesse outro tipo de textura que você já tem utilizado dentro do mesmo arquivo. Isso daqui é um acesso temporário, ele desaparece quando você fecha o seu arquivo, mas se você quiser trazer de novo aqui a tua textura, que por alguma razão eu coloquei o nome de eu, homem, e trazer de volta essa aberração, e dessa vez agora com a pele toda lascada, né, porque tem um bump up, você pode, mas não é o que eu quero. Então vamos dar aquele bom e velho Ctrl botão direito do mouse para criar a nossa faquinha, remover isso daqui clicando no X, porque o que você precisa agora é clicar aqui em New. Nós vamos criar uma nova textura do zero, que é onde nós vamos pintar aqui em cima. Na hora que você clica em New, você tem a opção de mudar o nome e a gente vai mudar um pouquinho da resolução também. Conforme você vai navegando por esse mundo da computação gráfica, renderização, animações, etc., você percebe que memória de computador não é um negócio infinito, tá? Então, quanto maior for a sua textura, mais espaço de memória do computador ela vai utilizar, mais tempo o computador vai levar para ler aquela textura, e quando você tem um arquivo que tem ali 4.000 texturas, bom, já sabe, né? O computador vai... Então, para o seu computador não fritar e explodir, é que você tem que tentar manter o seu arquivo otimizado. E uma forma simples de manter o arquivo otimizado, você descobre, que é deixando as suas texturas em um tamanho razoável. Se o seu objeto é um objeto de 15 centímetros, pelo amor de Deus, não vamos colocar uma textura 4K nem 8K. Vamos tentar manter isso leve. O Blender já te dá uma textura de 1024. Vamos tentar manter isso daqui ainda menor. Vamos dividir isso por 2. É que vem a parte legal, né? O Blender ele suporta matemática nos campos dele. Eu posso clicar, segurar, arrastar para baixo e selecionar duas coisas ao mesmo tempo. Quando eu soltar, as duas coisas estarão selecionadas. Vou apertar a setinha para frente ali só para ele não sobrescrever nada. E eu posso apertar a barra, né, de dividido por 2 e dar Enter, que o Blender faz a calculadora para mim aqui dentro. Eu acho que só o Blender faz isso, eu nunca vi outro programa fazer. Com isso feito, é só apertar OK, que você vai ter uma textura preta com a informação aqui do ponto. Então, se eu vier aqui agora e conectar essa color aqui na minha Base Color, você vai ver que nós temos agora um donut torrado. O bichinho passou do ponto, alguém esqueceu o donut no fogão. Vamos corrigir isso daqui. Para isso, vamos dar uma passada ali no Texture Painting e vamos começar a trabalhar. Aqui no Texture Painting, você vai perceber que nosso donut está preto e você tem que ver como que você vai trabalhar agora, né? Porque no momento que nós viemos aqui em Shading e nós criamos essa textura de pão, estando ela selecionada, você vai vir aqui em Texture Painting e você vai ver que, vindo aqui nessa opção, que é a opção Active Tool,
você vai ver a opção aqui de você clicar no seu pão, textura pintada, e aqui você já vai poder começar a pintar no teu pão. Então se eu clicar em pintar, o que você vai ver que você está pintando sobre o teu objeto e essa projeção dessa pintura está sendo feita em 2D aqui no teu objeto. Aí tu me pergunta, calma aí, Augusto, como que essa pintura está acontecendo? Bom, primeiramente eu vou reduzir o tamanho do meu brush. Para isso basta você vir aqui em Radius e reduzir, ou você aperta a tecla F, tá? Que é a mesma tecla lá do nosso modo de esculpir. E aí você faz uma pintura aqui. Por exemplo, vamos fazer aqui o nosso donut ter uma carinha feliz. Você consegue visualizar exatamente onde que você está pintando em 2D. Como eu te falei na aula passada, se entrarmos no modo de edição com a tecla Tab, você consegue visualizar os wireframes do nosso objeto. E se a gente vier aqui e modificar isso daqui para UV Editor e clicar aqui em Sync, eu consigo selecionar certas partes do meu objeto e ver qual parte corresponde à minha textura UV. Então, se eu vier aqui, apertar a tecla B de Box Selection e selecionar aqui, eu consigo ver exatamente quais faces selecionadas correspondem à minha textura UV. Então, é basicamente isso que a gente precisa. Por outro lado, se a nossa textura estiver no tamanho errado, ela estiver assim, você vai ver que quando eu pintar, vai dar ruim, tá vendo? Olha, ele está pintando dois lugares ao mesmo tempo. Por quê? Porque a nossa textura UV está com o tamanho errado e ele só pinta dentro dessa área preta. Então a nossa textura para o Texture Painting, tá? Para você fazer a tua Texture Painting, ela precisa estar dentro desse quadrado. Mas é só para quando está aqui. Em outras ocasiões você pode, sabe, aumentar o tamanho da tua UV e dane-se. Depende muito do seu trabalho. Para Texture Painting a gente precisa disso. Show? E quando você chega nesse estágio é que você fala, ok, chega, bora pintar? Bora fazer esse donut ficar bonito. Então vamos vir aqui no branquinho que tem aqui em cima, vamos escolher uma corzinha aqui para ser a cor base do nosso donut, né? Fazer ele aqui ter uma corzinha ali de pãozinho mais natural. Show? E agora o que a gente vai fazer? Vamos pegar o baldinho de tinta, que é esse film, e pum, vamos pintar o donut inteiro. No caso, aqui ele mudou porque nossa cor ela é determinada por brush, né? Então o nosso brush tem essa cor que a gente queria, mas o nosso bucket não tem. Então a gente vai botar o mouse aqui em cima, Ctrl C de copiar, vir aqui no fio, botar o mouse em cima ali do branco, Ctrl V de colar, ele já cola, e a gente já pode dar um clique e voilá, temos o donut pintado do jeito que a gente quer. Essa linha branca ali, ó, só para avisar, era só bug, tá? Só um bug visual, não tinha nada acontecendo ali. Só que agora é o seguinte, vamos pintar esse meio aqui. Para pintar esse meio, a gente pega aqui nesse Draw e a gente pode brincar com a Strength, né? Então a gente vai mudar essa segunda parte da paleta de cor, a cor secundária, para a cor branca, né? Vamos deixar ali mais ou menos no 85, que é a corzinha do meio do donut, né? Porque o que a gente está tentando reproduzir é esse branquinho aqui no meio. Então a gente pode vir aqui agora e começar a pintar sobre a nossa textura com essa cor branca aqui. Mas para selecionar ela, a gente tem que apertar a tecla X para inverter a cor que nós estamos utilizando. É a mesma coisa aqui no Photoshop, tá? Você tem a cor principal e a secundária. Tipo a cor das máscaras, sabe? Preto e branco. Então aqui, a gente pode chegar e pintar. Só que eu não quero isso aqui no talo do jeito que tá, né? Ele tá com a Strength no máximo. Então se você tiver uma caneta digitalizadora, daquelas que tem pen pressure, sabe? É a pressão da ponta e tal, vai ser uma maravilha. Como a gente está aqui com bom e velho mouse, né? Mousezinho de boa, vamos trabalhar com o que a gente tem. Então vou reduzir aqui um pouquinho. Reduzir a Strength. Só que aí você pensa, cara, eu quero mexer na força. Cara, que saco, isso aqui tá sempre, eu tenho que ir lá em cima. Não, ficar aí em cima é muito ruim. Não, o que você pode fazer? Shift F, que ele mexe na força do teu negócio. Aí você mexe na força com Shift F, mexer na força. E aí você pode vir aqui, ó, e dando umas pintadinhas aqui na bordinha do teu donut. E aí você vai devagarzinho rodando em volta dele com o botão do meio do mouse e dando aquela pintadinha marota, esperta, para ele ficar do jeito que você quer. Você vê que como ele tem a questão da força, né? Então eu posso ir e voltar e ele vai ficando mais forte. Isso é legal, né? Porque a gente consegue realmente sentir que está pintando com uma tinta de verdade. Então vamos fazer isso daqui rapidinho, dar a volta no donut inteiro. Beleza? E agora eu vou apertar a tecla X, vou inverter isso daqui um pouquinho, aumentar um pouquinho o meu brush e vou tentar, né, pegar essas áreas mais de cima aqui de novo. Só que dessa vez vou dar um Shift F com a força um pouquinho maior e vou tentar aqui pegar essas bordas de cima, né, para tentar dar esse aspecto aqui mais próximo. Então aqui é realmente uma questão de você olhar a tua referência e tentar copiar ela e tentar fazer ela ficar o mais próximo possível do resultado que você quer, de acordo com o que você está vendo, tá? É um momento artístico mesmo, né? Copia, copia o que você está vendo.
Assim que você termina de pintar, você fala, caraca, que massa, consegui a minha textura pintada, o negócio tá bonito, tá massa. Beleza, só que é aí que você descobre que tem um problema. Você descobre que se você esquecer o teu computador e fechar o Blender e tal, você vai perder essa textura. Porque você vai perceber que você fez ela dentro do Blender, mas que ela está salva apenas de maneira temporária. Ela não foi salva no seu computador como uma textura de imagem, da mesma maneira como aquela imagem que a gente importou, que deixou a minha cara deformada no Donut. Então você tem que salvar isso daqui no seu computador para que o Blender não perca. A parte legal é que se você tentar dar Alt F4 no Blender, ele vai falar aqui, ó, uma imagem não foi salva. Você quer salvar essa imagem antes? É exatamente porque o Blender sabe que você pode perder a tua pintura. Então, para evitar isso daqui, é que você vai vir aqui no seu Image, você vê ali em cima que ele tem um asterisco indicando que a imagem não foi salva, e você clica aqui em salvar como. Daí, você vai identificar no teu computador uma pasta onde você gostaria de salvar. Eu estou aqui na minha pasta do tutorial do Donut, eu vou criar aqui uma pasta nova, chamar ela de texturas pintadas, né? Vou chamar de Texture Painting. Texture Painting. E aqui dentro eu vou salvar minha pão textura pintada. Salvei. Beleza. Não tem mais asterisco ali em cima. Se eu tentar fechar o meu arquivo do Blender agora, o meu arquivo do Blender, ele vai identificar, né, que não precisa salvar, porque já está salvo. E agora, minha textura está feita. Agora, se eu fizer qualquer alteração nessa textura, o asterisco aparece de novo e eu teria que salvar de novo, tá? Então, preste atenção nisso. Aí, se você quiser o atalho para salvar, é só apertar Alt S que você vai conseguir salvar a tua textura de novo, beleza? Então, salvamos aqui. Tá de boa. Logo que você termina de fazer a tua pintura, você pega e fala, massa, agora eu quero ver como que o resultado tá ficando, né? Porque, putz, agora eu quero... não tá legal. Você olha e fala, caraca, eu preferia antes, só que eu queria o treco branco. Como que eu faço para combinar a minha textura pintada com a minha textura procedural? Essa é a pergunta que vem na tua mente, porque... você não fez essa textura procedural toda aqui pra nada. Como que a gente combina essas duas coisas? É isso que eu vou te mostrar agora. Para combinar coisas no Blender, você descobre que existe um node, que é provavelmente também o quarto ou quinto node mais utilizado dentro do Blender, que é o Mix RGB Node. Esse node você encontra apertando Shift A, clicando em Search e digitando Mix, que eu acho mais fácil, ou Shift A, Color, Mix RGB, ou Mix RGB, se você quiser falar o inglês aí. Clicando nele, você pode colocar ele aqui e você percebe que ele tem 2 slots. Clicando nele, você percebe que ele tem 3 slots. Um Factor e 2 slots de cor. Se você colocar a tua textura procedural e a tua textura pintada em cada socket de color, você percebe que colocando o Factor no 0, você vê a textura que está em cima, e colocando o Factor no 1, você vê a textura que está embaixo. E aqui é como se fosse realmente um gradiente, sabe, de opacidade mesmo, de preto e branco, digamos assim. Entretanto, isso daqui é exatamente igual ao Photoshop. Porque o Photoshop faz do mesmo jeito quando você tenta sobrepor uma coisa na outra. Ele tem a opacidade, né, para poder sobrepor. Ou você pode escolher os modos de blending, ou blending modes, que é a mesma coisa do Photoshop. Então, por exemplo, se você quiser conservar apenas os brancos e eliminar os pretos, você coloca em Add, de adicionar, que ele vai conservar todas as partes brancas e eliminar as partes pretas. Se você quiser fazer o oposto, que é combinar apenas as partes pretas e eliminar as partes brancas, você coloca o Multiply. É a mesma coisa do Photoshop, tá? mesma coisa. E aí você vai conseguir um resultado como esse daqui. Entretanto, nesse caso, a gente vai querer um meio termo, que é o Overlay. O Overlay ele conserva meio que tudo ao mesmo tempo, não é exatamente isso, mas ele vai dar uma sensação legal pra gente, que é colocando em Overlay, você vai ter esse efeito aqui, que na minha opinião fica muito legal, porque ele já dá esse amarelinho aqui na quina. E cara, isso aqui na boa, pra mim foi uma grande cagada. Porque eu já tava pensando como que eu ia pintar esse amarelinho aqui da quina. E o overlay já foi, pum, matou a charada. Então, com o overlay a gente já consegue esse efeito aqui, que dá realmente a sensação de que tava fritando ali e o óleo só chegou até tal parte, enfim. Então vamos reduzir aqui um pouco o Factor, porque esse Factor agora ele virou basicamente um canal de opacidade, né, para esse blending aqui. A gente pode reduzir aqui e determinar a força desse blending. Então eu vou colocar ele aqui em 0.7. Acho que 0.8 na verdade vai ficar mais intenso, legal. E aqui a gente tem o resultado do nosso pãozinho. Nesse caso, eu vou deixar o Detail em 2 e posso até mudar aqui um pouquinho a escala, né, do meu donut, quero deixar ele um pouquinho mais cartunesco. Vou colocar ele aqui em 100 de tamanho e voa lá. Se você quiser ele mais realista, coloca ele aqui em uns 150 de tamanho e o detalhe dele ali em 5, que ele vai ficar com essa
aspecto aqui de pãozão mesmo, bem bonitão. Então, se você conseguir um resultado como esse daqui, já sabe o que fazer, né? Vai lá no nosso Discord e posta o teu resultado. Eu quero ver o que você tá fazendo. Eu quero ver até onde você conseguiu chegar nesse tutorial aqui. E agora que você sabe aplicar textura procedural e também sabe aplicar texturas pintadas dentro do Blender, bom, vamos passar para a próxima parte. Vamos aprender a utilizar uma das coisas mais avançadas e mais divertidas do Blender, o Geometry Nodes. É isso que você vai aprender na nossa próxima aula. Não esquece de postar o teu resultado no Discord e eu te vejo lá. Até mais!